Hello, good afternoon to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Well, I have just woken up. I was taking a nap, né? Tava tirando uma sonequinha, dormindo. But now it's time to record another video, ok? Vamos continuar gravando os vídeos. Bom, no último vídeo do Basic, né, que é a nossa lista, a nossa playlist de nível básico, nós estávamos tratando das negativas, né? Vamos continuar, vamos finalizar rapidamente a parte das negativas e depois vamos ver um outro tópico, se não me engano, as interrogativas. Ok? So, without further ado, let's get going, right? Shall we? Vamos lá? Bom, gente, deixa eu arredar as coisas aqui. Ok, so let's start studying. Vocês se lembram ou não se lembram? Em algumas coisas a gente já viu, tá? Que são as frases no imperativo. Watch out. Be careful. Né? São frases no imperativo, você começa com o próprio verbo, né? No infinitivo, sem o to, né? Open the windows, ou abra as janelas. Qual que é a negativa de open the windows? Don't open the windows. Então, o imperativo negativo, ele é muito fácil. É só você colocar don't. Ah, Thales, vai ser sempre don't? Vai. Vai ser sempre don't, ok? Não tem muita diferença, não. Don't touch it. Não toque. Don't touch it. Ok? Don't break it. Então é só você chegar e colocar o don't na frente da frase. Então, essa é uma outra parte das negativas, né? Nós vimos também, em algum lugar, vamos revisar isso, que o verbo do, ele pode ser o verbo principal da frase, né? Do, ele pode ser o verbo fazer. I do many things during the day. Eu faço muitas coisas durante o dia. Então, isso aqui, do, não é um verbo auxiliar, é o verbo fazer. Aí, se eu pergunto assim, o que você faz durante o dia? What do you do during the day? Observem que eu tenho o verbo do, auxiliar, o verbo do, verbo principal da frase. São diferentes, tá? Se eu pergunto assim, what do you do? O que você faz? I may be referring to your profession, your job. Eu posso estar me referindo ao seu emprego, ao seu trabalho, o que você faz, sua profissão. What do you do? I'm a teacher. I'm a manager. I'm an HR analyst. And so forth, ok? Você pode dar exemplos do que você faz, profissão e tal. She didn't do the homework. Ela não fez o dever de casa. Do, aqui é o verbo fazer, não é verbo auxiliar. E enquanto verbo principal, ele requer verbo auxiliar. Aí fica essa coisa estranha, né? What do you do? Por que eu tenho do duas vezes? Um é auxiliar e o outro verbo principal, verbo fazer. Aqui eu só tenho o verbo principal, porque na afirmativa, a frase completa,
em frases afirmativas não abreviadas, né, que não estão em short forms, eu tenho ou não tenho que usar verbo auxiliar? Eu não uso verbo auxiliar. Eu uso o próprio verbo principal. Verbos auxiliares eu uso nas interrogativas, when I want to make questions, and negative sentences, e nas negativas, né? He doesn't do what I ask. Ele não faz o que eu peço. He doesn't do what I ask. Eu usei doesn't aqui, é um verbo auxiliar que concorda com o sujeito he, né? E do aqui é o verbo principal, que é o verbo fazer. Ok? So, I guess you understood, you got the point, ok? Well, now, let's start seeing another topic. Vamos começar a ver outro tópico. Como que eu faço uma pergunta em inglês, né? Just a quick review. I put the first I put the verb, then the subject. I change the word order. O que significa? Eu coloco o verbo e depois o sujeito, ou seja, eu mudo a ordem de palavras. Nas afirmativas e nas negativas, primeiro eu venho com o sujeito, subject comes first, then the verb, then the object, right? That's the logical, the sequence of in standard sentence. É a sequência de uma frase padrão na afirmativa e na negativa. Você coloca o sujeito, verbo, objeto. No inglês você inverte, coloca o verbo antes, né? Por exemplo, I've got a PS4. Eu tenho um PlayStation 4. And you? E você? Have you got a video game? E você? Você tem um videogame? Primeiro, I have got, nós já vimos, have got é a mesma coisa do verbo have, que é o verbo ter. Have got indica relações de posse, né? Para fazer perguntas, eu trago o verbo na frente da frase. Então, vai ficar verb plus subject. Verb plus subject. Então, o primeiro verbo vem antes. E depois vem o resto da frase. Verbo, sujeito e o resto da frase. Have you got a video game? Yes, I've got. I've got a PS4. No, I haven't got a video game. Não, eu não tenho um videogame. Have got é um verbo que não requer auxiliar. Ele faz pergunta sozinho, ele responde sozinho, tá? Let's see another example. She was late for the appointment. Ela estava atrasada para o compromisso. Vamos fazer uma pergunta com isso? Primeiro, que verbo é esse? Verbo to be, no passado. Was. Right? The verb to be in the past can be was or were. Pode ser was or were. Sendo que was eu uso para I was, he was, she was, it was. Ok? Was she late? Ela estava atrasada. Eu inverto a ordem, coloco o verbo no início da frase. Ok? So the first verb comes first. O primeiro verbo que aparecer. Por que eu falo que é o primeiro verbo que aparecer? Porque aqui, olha, nós temos dois verbos. I have got. O verbo have é que vem na frente, tá? O verbo got, ele continua posicionado onde ele estava, que é depois do verbo have, né? Depois do sujeito e depois do verbo have. Ele não muda de lugar. O que vai mudar de lugar é o verbo have. Aqui, o que muda de lugar é o verbo was. Another question. In the simple present now, okay? That hamburger
is delicious. Delicious. Aquele hambúrguer é delicioso. Is that hamburger good? Esse hambúrguer é bom? Yes, it is. That hamburger is delicious. Or it is delicious. Verbo to be vem para o início da frase. Right? Comes to the beginning of the sentence. So it's no big deal. Não é muito complicado não, tá? Where have you been? Onde você esteve? Where have you been? I've been to the mall. Eu estive no shopping, né? I've been to the mall today. So, which verb tense is this? Que tempo verbal é esse? It's the present perfect, okay? In which you have plus a verb in the past participle. The verb been. Be, was, were, been. É o participo passado do verbo to be. Como o verbo have no present perfect ele faz pergunta sozinho, então é só você inverter, né? Coloca o verbo no início. Have primeiro, depois o sujeito, depois os demais componentes da frase. Ok? Let's see another example. My grandma will come back home today. Minha avó virá, né? Voltará para casa hoje. Will é o verbo no futuro, né? Que expressa uma ideia no futuro. Ele, quando vem acompanhado de qualquer verbo, ele leva aquele verbo para o futuro. Ele é um verbo que faz pergunta sozinho, faz negativa sozinho, faz tudo sozinho. So, when I want to ask a question, I have to put the verb in the beginning of the sentence. But pay attention, I will use a double-edged word. Eu vou usar um termo interrogativo, igual eu usei aqui. Por que que o have não veio no início da frase realmente? Porque quando eu tenho pronomes interrogativos, como who, where, when, how much, né? What, ele sempre vem no início da frase. Depois vem o verbo que faz a pergunta, né? Ele pode ser um verbo auxiliar, como do, does, did, ou pode ser um verbo modal, né? Que ele faz pergunta sozinho, ele faz tudo sozinho. Pode ser will, would, can, could, may, might, must, should. You see, there are many verbs which can be used. Então, quando você faz uma pergunta, primeiro vem um pronome interrogativo, depois vem essa miríade de verbos aqui para fazer pergunta. Aí você me pergunta, Thales, eu não conheço nenhum desses verbos. I highly recommend that you watch my previous videos. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, porque tem um vídeo para cada tempo verbal desse aqui, né? Para cada verbo, quer dizer, desse, cada situação dessa, para você entender. Agora, por que que eu falei isso? Por que que eu citei os pronomes interrogativos? Porque o where é um pronome interrogativo, né? Depois que vem o verbo. Né? Então, por exemplo, my grandma will come back home today. Eu quero perguntar quando minha avó vai voltar para casa. Então, qual que é o pronome interrogativo que é quando? When. When will she
come back? Quando ela estará de volta? Né? When will she come back? Will. Will, ele vem logo depois do pronome interrogativo, como eu já mostrei aqui. Depois é que vem o sujeito. Depois você coloca o sujeito da frase, tá? Depois o resto da frase, alright? So, people, that's it. Não terminamos o tópico, mas o vídeo já tá meio longo. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, não. Apesar que já teve vídeo que teve duração de 20 minutos, eu me empolguei, 27 minutos. But this video is gonna be like this, ok? Esse vídeo vai ter essa duração mesmo. So, hope you watch my next videos and have fun studying English. Bye bye.